Durante séculos, Jerusalém foi o epicentro espiritual, político e profético do mundo. Nenhuma outra cidade concentra tantas promessas, conflitos, guerras e expectativas escatológicas quanto esse pequeno pedaço de terra disputado por nações inteiras. Mas há um elemento específico que, quando mencionado, faz o mundo tremer, líderes se calarem e profecias ganharem vida diante dos nossos olhos. O terceiro templo. Não estamos falando de um símbolo, não estamos falando de metáfora, estamos falando de uma construção literal, física, real, em Jerusalém, no lugar mais sensível do planeta. Um templo que, segundo a Bíblia, precisa existir para que os eventos finais se cumpram exatamente como foram escritos há milhares de anos. E a pergunta que ecoa hoje é direta, inquietante e impossível de ignorar. O terceiro templo está prestes a ser reconstruído? E se estiver, o que isso significa para o mundo, para Israel, para a igreja e para você? Para entender o peso disso, precisamos voltar no tempo. Muito antes de existir um Estado moderno de Israel, antes mesmo de Roma dominar o mundo, Deus estabeleceu um lugar específico para habitar no meio do seu povo. O tabernáculo primeiro. Depois, o templo. O primeiro templo foi construído por Salomão, conforme instruções diretas do próprio Deus. Era o centro do culto, dos sacrifícios, da presença manifesta do Senhor entre Israel. Ali estava o Santo dos Santos. Ali estava a Arca da Aliança. Ali o sangue era derramado para a expiação dos pecados. Esse templo foi destruído pelos babilônios em 586 a.C., como juízo divino pela rebeldia de Israel. Mais tarde, um segundo templo foi reconstruído após o retorno do exílio, nos dias de Esdras e Neemias. Esse segundo templo foi ampliado por Herodes, tornando-se uma das estruturas mais impressionantes do mundo antigo. Foi nesse templo que Jesus entrou. Foi ali que ele ensinou, confrontou líderes religiosos e declarou algo que chocou a todos: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Eles pensavam em pedras. Ele falava do seu corpo. Em 70 depois de Cristo, exatamente como Jesus profetizou, o segundo templo foi completamente destruído pelos romanos. Desde então, Jerusalém nunca mais teve um templo funcional. Sacrifícios cessaram, o altar foi derrubado e Israel entrou em um longo período de dispersão. Mas a história não termina aí. A Bíblia deixa claro, de forma inequívoca, que um templo voltará a existir nos últimos dias. E não apenas existirá, mas será central nos eventos finais da humanidade. O profeta Daniel escreveu que, no tempo do fim, um governante faria uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos. No meio dessa semana, ele faria cessar o sacrifício e a oferta. Pense nisso com atenção. Não se pode fazer cessar algo que não existe. Para haver sacrifício interrompido, precisa haver templo, precisa haver altar, precisa haver sacerdócio funcionando. Jesus confirmou isso em Mateus 24, quando falou da abominação da desolação, mencionada pelo profeta Daniel, colocada em lugar santo. Lugar santo não é simbólico, é geográfico, é físico, é o templo. O apóstolo Paulo foi ainda mais direto. Em 2 Tessalonicenses, ele diz que o homem do pecado, o anticristo, se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Novamente, não há como espiritualizar isso sem violentar o texto. Não é igreja, não é coração humano, é templo. E o livro do Apocalipse confirma. João recebe ordem para medir o templo, o altar e os que nele adoram. Como medir algo inexistente? A conclusão é inevitável. Um terceiro templo precisa existir antes ou durante a tribulação. Agora entra a parte que a maioria das pessoas não conhece. Enquanto o mundo pensa que o templo é uma ideia distante, grupos em Israel trabalham silenciosamente há décadas para torná-lo realidade.
Hoje todos os utensílios do templo já estão prontos. Menorá, altar de incenso, mesa dos pães, vestes sacerdotais, tudo foi reconstruído conforme descrições bíblicas. Há levitas treinados, há sacerdotes preparados, há plantas arquitetônicas detalhadas. O Instituto do Templo em Jerusalém não esconde seus objetivos. Eles declaram abertamente que estão prontos para iniciar a construção assim que houver permissão política e religiosa. E aqui está o ponto mais sensível. O local onde o templo deve ser construído é o Monte do Templo. E hoje, nesse mesmo local, estão a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, dois dos locais mais sagrados do islamismo. Isso significa que qualquer tentativa de reconstrução do templo tem potencial para desencadear uma guerra global. Não regional, global. E mesmo assim, o movimento não para. Você pode estar se perguntando, se isso é tão explosivo, por que falar nisso agora? Porque algo mudou. O que antes parecia impossível, hoje é discutido abertamente. Rabinos falam publicamente sobre o tempo estar próximo. Judeus ortodoxos falam de sinais cumpridos. O retorno de Israel à sua terra em 1948. Jerusalém sob controle judeu desde 1967. A preparação do templo. Tudo isso estava profetizado. E mais, nunca na história moderna houve tanta pressão global envolvendo Jerusalém. Nunca tantas nações discutiram o status da cidade. Nunca houve tantos conflitos concentrados ao redor dela. Zacarias profetizou que Jerusalém se tornaria uma pedra pesada para todas as nações. Quem tentasse levantá-la se feriria gravemente. Olhe para o mundo hoje, olhe para a ONU, olhe para o Oriente Médio. A profecia está viva. Mas aqui está o detalhe mais importante. O templo não é o fim em si mesmo, ele é o palco, o cenário onde o último grande engano acontecerá. A Bíblia não diz que o templo será reconstruído para a glória de Deus. Diz que será profanado, será usado, será tomado. O anticristo não surge no vácuo. Ele surge em um ambiente religioso. Ele surge oferecendo paz. Ele surge prometendo solução para conflitos antigos. Ele surge permitindo o templo. E depois, no momento certo, se revela como aquilo que sempre foi. A abominação da desolação não é apenas um ato político, é espiritual, é a substituição da adoração verdadeira por idolatria total. E isso nos leva a uma pergunta pessoal e urgente. Onde você estará quando isso acontecer? Muitos pensam que esses eventos são apenas curiosidade profética. Não são. Eles exigem posicionamento, vigilância, arrependimento. Jesus não revelou essas coisas para gerar medo, mas para despertar os que dormem. Ele disse: quando virdes estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Não para as notícias, não para líderes, para cima. O problema é que muitos cristãos hoje estão distraídos, ocupados demais com entretenimento, presos demais ao conforto, enraizados demais neste mundo. Mas o cenário está sendo montado. As peças estão no tabuleiro. O templo é uma delas, e talvez a mais decisiva. Há algo profundamente simbólico nisso tudo. Enquanto o mundo se prepara para um templo físico, Deus procura um templo vivo. Enquanto pedras estão sendo alinhadas em Jerusalém, corações deveriam estar sendo alinhados aqui. A pergunta final não é apenas se o templo será reconstruído, é se você está preparado para o que vem depois. Porque quando o templo estiver de pé, o relógio entra em contagem regressiva. 7 anos. Depois disso, o rei volta, não como cordeiro, mas como leão. E quando ele vier, não haverá tempo para ajustes, não haverá segunda chance, não haverá neutralidade. Por isso este não é um vídeo sobre arquitetura, é um chamado, um alerta, uma sentinela gritando no muro. O templo está próximo, o fim se aproxima e a decisão continua sendo pessoal.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.